O que está rompendo a confiança nos Estados Unidos? Eu acho que quando a gente pensa no que está acontecendo, eu acho que são várias coisas ao mesmo tempo, tá? Eu não acho que é só uma questão financeira, eu diria. Eu acho que tem uma questão também de alguma falha nas instituições americanas, eu acho. Assim, as instituições americanas, de alguma forma, o sistema americano se foi sempre feito com checks and balances, né? Tipo, que um outro poder sempre mantinha o poder em check, e o que a gente está vendo nos Estados Unidos nas últimas meses é um país que está sem esses checks and balances, né? Onde o poder executivo está com muito mais poder do que usualmente a gente estava acostumado e está usando esse poder de uma forma muito mais agressiva e muito mais errática do que a gente estava acostumado. Eu acho que isso gera uma sensação para os países do mundo de que a gente que os Estados Unidos pode passar a usar ferramentas não ortodoxas contra eles também. Eu chamo a atenção o discurso do Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, que falou em Davos há umas semanas atrás, quando ele chama a atenção de que quando você começa a usar as ferramentas que te beneficiavam, que é a integração financeira e comércio internacional, para oprimir os outros países, para tentar extrair dos países alguma coisa, que seja com tarifas para conseguir uma concessão, ou que seja com bloqueio de reservas para conseguir alguma concessão, os países têm que começar a reagir e se proteger disso. Então eu acho que essa mudança do papel dos Estados Unidos como um agente de integração e conexão, para um agente que está usando essa integração para atacar outros países, é uma que faz com que os países tenham uma demanda por reduzir a exposição dela aos Estados Unidos. Não importa o preço da redução de exposição. Pensa que você tem reservas internacionais e você tem medo agora que os Estados Unidos congele suas reservas para conseguir extrair alguma coisa de você. Tudo bem, o ouro pode estar caro, mas a opção é talvez ter todas as suas reservas bloqueadas, se tiverem em Treasury, né? Então eu acho que essa mudança do papel dos Estados Unidos, ela tá no coração dessa questão sobre uma tentativa à diversificação do dólar, né? Se eu puder acrescentar, Claro. eu acho que essa questão da confiança, acho que ela começou lá atrás, né? Quer dizer, a gente vive uma economia cada vez mais desigual, né? Quer dizer, o pobre nunca foi tão pobre, o rico nunca foi tão rico, e essa percepção de que a população não confia mais no governo, não confia mais nos políticos como pessoas justas, aptas a arbitrar esse conflito natural, né, da elite, né, com a classe popular, e não sentem mais representadas, quer dizer, gera uma revolta na população. Na verdade, essa revolta começou já lá no Global Financial Crisis, né, em 2008, né, quando teve todo aquele rombo financeiro que o governo teve que salvar os bancos, e no final pouca gente foi punida, né, quer dizer, o Obama entrou com um mandato ali de tentar resolver o que aconteceu e acabou punindo muito pouca gente, era um sentimento ali de injustiça, né, quer dizer, e essa injustiça ela vem crescendo com a desigualdade no mundo e descamba nos salvadores da pátria, né, quer dizer, nos populistas, né, quer dizer, e tem tantos populistas, né, de direita quanto de esquerda, né, a gente chama os populistas de direita historicamente fascistas, de esquerda comunistas, é uma forma, né, boba de falar aqui, mas o fato é que o mundo está indo para o antipolítico, para a terceira via, né, e eu acho que a eleição do Trump, em especial essa segunda eleição do Trump agora, mostra esse voto, né, de revolta, especialmente da middle class, né, contra, né, o sistema que não representa mais e que não atende aos seus desejos básicos, né, de fazer inclusão social, e o Trump entra com essa agenda muito forte e com muito menos freio do que ele teve no primeiro mandato, né, quer dizer, e entrou também com o apoio do Congresso e do Senado e da Câmara de Deputados, né, completamente sem freio, e aprendeu que tem que fazer tudo, né, antes do midterms agora, né, que é quando de fato ele consegue, né, governar com poderes emergenciais, né, que é uma discussão super importante, vou deixar o Arthur falar sobre isso, né, e dos checks and balances, acho que tem a questão da Lisa Cook, que é a questão das tarifas aqui, e isso dá uma bagunçada no mundo, né? Mas eu só fiz essa parte aqui para dizer que isso transcende um pouquinho Trump, né? Isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais no mundo, né? A própria eleição no Brasil, eleição em vários países da Europa, né? Agora está tendo uma eleição também, essa migração, né, para a direita, né, e essas soluções fáceis são coisas que acho que fazem parte desse fenômeno e tem implicações geopolíticas, né, implicações econômicas e implicações em alocações, né, quer dizer, como o Arthur falou, né, o ouro está ganhando por WO. Né, tá ganhando por falta de opções, né, quer dizer, na verdade você não confia mais em ter suas reservas em treasury americanas, né, visto que eles congelam as reservas e teoricamente podem fazer o que quiser. Acho que isso começou lá em 2022 quando eles invadiram, né, a Ucrânia,
E esse processo acho que está longe do fim, né? Você pega a China, por exemplo, ela tem 8% das reservas mundiais em ouro, né? Então ainda tem muita coisa, muita compra a fazer quase que compulsória, e eu acho que essa migração de ativos, né, de US stocks para não US stocks, para fora dos Estados Unidos, migração de real assets, né, commodities, por exemplo, né, conta soft assets, fiat currency, commodities metálicas, isso tudo tem a ver com esse pano de fundo desse debasement e da perda de confiança que os Estados Unidos é um lugar do mundo que respeita capitais, que respeita as regras e que você pode botar sua poupança sem preocupação lá. E eu acho assim, que é interessante, assim, porque a gente está no comecinho disso. A gente não está vendo ninguém tirar dinheiro dos Estados Unidos propriamente dito. O que parece estar acontecendo é a alocação marginal não parece mais em 80% para os Estados Unidos, 90% para os Estados Unidos. E já tem tido impacto gigante em outros mercados que tem menos liquidez por causa dos 15 anos que todo o dinheiro ia para lá. E aí, qualquer dinheiro que vem para os outros mercados, aqui no Brasil ou no ouro, faz uma diferença enorme no preço. Mas eu acho que esse momento, eu acho que é importante de separar, porque tem duas discussões do que pode causar um debasement, tá? A primeira discussão é uma discussão que a gente viu no Reino Unido, que a gente viu no Japão agora recentemente, que é quando você destrói o fiscal o suficiente, como a Liz Truss fez lá há 2 anos atrás, se vocês vão lembrar, que o pound desvalorizou bastante, etc. E agora a Taikashi, que foi eleita nesse domingo no Japão, também com uma política fiscal super expansionista em defesa, corte de impostos para alimentos. Então, assim, uma expansão de déficit num país que já tem 230% de dívida PIB e que não tinha juros, porque os juros eram negativos, mas agora tem. Então agora começa a conquistar dinheiro para rolar essa dívida. Essas moedas estão desvalorizando pelo clássico, esse é um governo irresponsável. Então, os juros longo abre, a expectativa de inflação aumenta, e é isso que a gente está vendo no Reino Unido e no Japão. No US, a gente não está vendo isso. O que a gente está vendo é o dólar perder valor. Talvez não contra o euro e contra as outras moedas, porque ninguém também quer ir para o euro, para o pound, para outras moedas. O franco suíço até se está se beneficiando, mas está indo para metais, está indo para outras coisas. Mas o dólar está perdendo valor real no mundo, né? E por que isso pode estar acontecendo? Eu acho que é a segunda opção na minha cabeça, que é exatamente o que eu estava falando, que os países estão decidindo se proteger da possível utilização desses, vamos dizer, essa tubulação de como o dinheiro do mundo circula, que tudo passa pelos Estados Unidos, todo mundo negocia todos os commodities em dólar, todo mundo faz todo o comércio internacional quase em dólar. Os países estão dizendo, não, eu quero fazer uma avenida diferente, eu quero fazer uma tubulação diferente que não passe pelo US, para o US não poder me usar. Que é um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, que é o sistema dominante, desde a Segunda Guerra Mundial, praticamente. Né? Exatamente. E no dólar, né, Bruno? Mais do que o SWIFT, usando o dólar como moeda. Você tem um conduíte pelo qual o trade é feito, e você tem a moeda, que é o que passa dentro do conduíte. Né? Eles querem sair do conduíte do SWIFT, que é o método tradicional de sanções, né? Toda vez que você sanciona um país, eles cortam o conduíte das transações, e eles querem fazer transações de outras moedas. Em né? outras moedas. Então, quando você pega a China, que, enfim, está louca para usar o yuan como uma reserva de valor e para poder pagar em yuan, né? Hoje, quase 10% das compras da Vale do Rio Doce, ou das vendas da Vale do Rio Doce para a China de minério de ferro já são pagos em yuan. Eles estão fazendo uma pressão muito grande para aumentar esse número para uma coisa como 25%. Né? Hoje, boa parte do comércio de petróleo do mundo acontece entre o Golfo e os países asiáticos, né? China, Índia e outros sudoeste asiáticos. A partir do momento que essas operações passam a ser feitas em moedas que não são dólar, a necessidade de você ter uma reserva em dólar diminuiu mais ainda. Né? E aí, com isso, você consegue ter reserva nas moedas no qual essa transação é feita, o yuan, por exemplo, ou você consegue ter reserva no próprio commodity que você vai comprar no caminho. Porque se eu sei que eu vou precisar de petróleo em algum momento, né, por que não encher as reservas estratégicas de petróleo, que é o ativo que eu vou usar, ao invés de ficar estacionado, né, no Treasury, que pode ser a qualquer momento froze, ou pode perder valor via uma inflação maior que possa vir a acontecer. Né? E só para complementar, que eu acho que só para tentar amarrar isso aqui, quer dizer, quando todo mundo tem que ter reservas em dólares para fazer as transações comerciais, vamos dizer, então você está comprando e vendendo tudo em dólar, então o seu Banco Central tem que ter muito dólar para poder viabilizar aquelas operações. E os bancos têm que ter muito dólar para poder fazer uma linha de crédito para você. Então o dólar carregava um prêmio positivo. As pessoas pagavam mais do que o dólar valia, porque elas precisavam daquela liquidez em dólar no balanço delas, tanto as nações como os bancos e como as empresas. Então você reduz esse prêmio. Então por isso que eu acho que a gente está vendo só o dólar andar sem os juros longos. Porque isso não é uma crise fiscal americana, como a gente viu no Japão e no Reino Unido. É uma crise, não é uma crise eu acho, mas é uma reprecificação do dólar como uma moeda que talvez não seja hegemônica
para todas as transações financeiras do mundo. E eu acho que isso a gente está vendo já. É uma coisa super perigosa para o médio prazo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos hoje tem um déficit em conta corrente e um déficit fiscal que precisa ser financiado pelo resto do mundo. Então, na hora que o mundo não quiser mais dólares para botar na poupança dele, teoricamente, né, os juros exigidos pelo mundo para comprar títulos em dólar deveria subir, deveria encarecer o financiamento americano, deveria piorar o custo de vida das empresas americanas, o custo de vida dos americanos que precisam pegar dinheiro emprestado para fazer uma hipoteca para comprar uma casa, deveria prejudicar o funding de uma empresa americana que precisa acessar o mercado de capitais, ou seja, toda a curva de juros americana real deveria subir, porque a confiança no dólar, né, piorou e por isso você precisa de um prêmio maior para poder comprar a fiat currency dólar. Né? Essa crise de confiança, que foi o gancho, né, que o Arthur fez e que eu fiz lá atrás, ela prejudica muito o dólar como reserva de valor e ela prejudica principalmente o crédito. Né? Quer dizer, a palavra crédito vem do latim, que é acreditar. Né? Então, quando você dá crédito para alguém, você acredita que aquilo vai ser pago, que não vai ter nenhum tipo de mudança na forma como o contrato foi feito, que a lei vai funcionar, que funciona tudo a seu favor. E na hora que você tem uma preocupação, né, de que o governo vai continuar gastando que nem um louco, vai continuar usando a dívida que você tem com ele como uma arma contra você, você fala, quer saber? Poxa, eu prefiro, né, carregar outra coisa, e a tendência é que o dólar vai diminuindo gradualmente, né, o espaço que ele tem na poupança, né, o primeiro no ativo dos bancos centrais, né, que a gente está vendo acontecendo, e cada vez mais na poupança das pessoas. Né, quer dizer, hoje o mundo ainda tem, em ativos americanos, um número perto de 38 trilhões de dólares. Repara, 38 trilhões de dólares. Aqui pega equities, ações, e pega a dívida, tanto a pública quanto a privada. Então, o que a gente está vendo agora, como o Arthur falou, é o começo do processo, no qual o mundo fala o seguinte, olha, eu já tenho tanto dinheiro nos Estados Unidos, e tanta exposição nos Estados Unidos, que quer saber o dinheiro que eu vou ganhar a partir de agora, eu vou botar em coisas alternativas. Né? Segundo passo que começou a acontecer também é o mercado que tem uma exposição a ativos em dólar, começar a manter o ativo em dólar, manter o crédito, mas fazer o hedge da moeda. Esse foi um movimento que a gente viu também, em especial, dos investidores asiáticos. O passo seguinte seria você começar a vender os ativos, né, em dólar. Então é uma crise que ela vem devagarzinho, mas eu acho que esse movimento de desvalorização do dólar é uma tendência que parece uma tendência longa. Eu acho que tem uma discussão aqui que será que no midterms americano agora, no qual o Trump muito possivelmente vai perder o controle da Câmara de Deputados, né, e tem uma discussão aí se ele vai ter ou não o controle do Senado, possivelmente ele vai ter. Mas será que se o Trump perder poderes, os checks and balances funcionarem, será que o Supremo americano acabando com essa questão das tarifas vai dar para o mercado uma confiança para falar, ufa, o Trump foi um acidente, né, e foi uma pessoa muito ruidosa e podemos voltar a confiar cegamente nos ativos americanos, ou será que, né, você não consegue mais botar essa parte de dente de novo no tubo? Né? Quer dizer, a minha opinião particular é que esse movimento de enfraquecimento do dólar tem muito mais a ver com essa fissura, né, na ordem geopolítica mundial, onde ninguém confia em ninguém, né, que é uma coisa muito ruim, né? O pressuposto para você dar crédito para outra pessoa, você confiar na outra pessoa, né? Aliás, um parênteses aqui, o Brasil é o país que tem o menor grau de confiança entre os indivíduos, né? Quer dizer, só, né, Noruega, Dinamarca, né, os escandinavos são os maiores, o Brasil são os piores, né? Então explica um pouquinho porque é tão difícil o negócio no Brasil, porque ninguém confia em ninguém, né? Então, assim, nesse mundo no qual a confiança está sendo um ativo escasso, né, será que você, sei lá, com o Trump virando uma pessoa mais fraca, e de repente algum democrata voltando, você vai confiar ou não? Eu acho que não. Acho que o mundo mudou muito, quer dizer, acho que essa tendência é uma tendência que você vê, né, poucas vezes na história. Lá o Ray Dalio tem um artigo super interessante que ele fala, né, que o mundo funciona em ciclos, né, e que a gente está saindo da fase 5 do ciclo para a fase 6, né, que é o pior e que é a fase mais aguda, no qual o sistema começa a entrar em colapso, as pessoas começam a brigar e geralmente acaba em guerras ou situações muito radicais, né, revoluções. Né, acho que, sei lá, parece que está longe de chegar lá, apesar de que hoje a probabilidade, né, de uma guerra maior do que era um ano atrás, 2 anos atrás, mas eu não acho que a gente deveria se preocupar com isso nesse momento agora. Mas acho que a questão aqui é como recuperar a confiança nos Estados Unidos e se isso é possível ou não. Lembrando que a confiança demora muito tempo para você ganhar e é muito fácil você perder. Né?